Olá, sejam bem-vindas à nossa primeira aula ao vivo do ano. Muito bom estar aqui de volta. Se você está vendo a reprise pelo IGTV, continua clicando aqui na tela para você continuar assistindo o vídeo até o final, tá bom? Sejam todas bem-vindas. Para quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vinda. Vou contar um pouquinho aqui da história de como que eu comecei com todas essas lives. Quer dar um oi, filho? Meu filho tá ali. Valeu! Vou contar pra vocês como que eu comecei um pouquinho aqui com todas essas lives. Ano passado, no comecinho da quarentena, eu já tava ali me arriscando, fazendo uma live ou outra, mas eu vou confessar pra vocês que eu tinha muita vergonha, que eu tinha muita... Na verdade, não era muita, era pouca habilidade em falar. Porque stories, né, eu já tava mais habituada, stories não ficou bom, a gente apaga e faz de novo. E a live não, a live a gente tem que ir, falou alguma coisa, gaguejou, não sei, o Miguel chega aqui de surpresa, falou alguma coisa, não tem como a gente ali, né, a gente refazer, não tem como apagar e começar de novo. Então, com isso, eu fui ali começando, fui fazendo, fiz uma antes da quarentena, eu já tinha me arriscado em fazer algumas e era muito engraçado, porque eu bebia água, acho que eu mais bebia água do que falava. Era cada palavra eu bebia uma água, porque eu ficava tão nervosa, tão desconfortável. E aí, começou a quarentena. Começou uma reviravolta, foi tão desafiador para todo mundo, né? Principalmente aqueles primeiros dias que a gente não sabia o que ia acontecer, a gente não sabia que rumo que as coisas iam tomar. Eu acho que ali no comecinho a gente imaginou que ia ser 15 dias, depois um mês, e agora nós estamos em janeiro, 10 meses, né? Então é claro que a gente vai se adaptando a tudo, mas e aí, eu fui fazendo muitas lives, gerando muito conteúdo, ensinando um monte de coisa bacana. E tem muita gente que tá aqui, que me acompanha desde o comecinho. E pra quem tá chegando agora, sejam muito bem-vindas. Todas são muito bem-vindas, tá? Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Tereza. E hoje eu tenho 3 cursos, eu tenho todos online, principalmente, né, devido a esse ano, todos online. E ao longo do ano eu vou falando para vocês sobre esses cursos, porque os cursos, eles são abertos por turmas aí ao longo do ano, tá bom? Ó, tem um monte de gente falando que tá com saudade, tava morrendo de saudade de vocês também. Fiquei off esses últimos dias aí, fiquei bem off mesmo, mas só daqui da conexão aqui, porque no bastidor também fiz muitas coisas, nos bastidores, gravei muitos vídeos. Esse ano eu quero ir pro YouTube também. Lá no YouTube é um outro conteúdo que a gente faz, né? Então lá no YouTube é um conteúdo mais extenso. Então vai ser bem legal também. Assim que eu começar a soltar os vídeos lá, eu mostro pra vocês. Tô vendo que tem um monte de gente aí. Meninas, eu não consigo falar o nome de todas vocês, mas muito obrigada pela companhia. Mais um ano. Esse ano vai ser um ano também que acredito que vai demorar um pouquinho aí pra tudo voltar ao normal, se voltar ao normal, né? Mas eu acho que vai ser um ano que a gente já tá adaptado com as coisas e a gente vai tirar mais de letra do que foi esse último ano, né? Então, ó, todo mundo falando que bom, que eu tô de volta, que bom. Então, eu fico feliz com isso, né? Sinal que vocês gostavam, né? E pra quem é novo aqui, minhas aulas aqui são segunda a sexta, 5 horas da tarde. Já deixa reservado esse horário pra vocês aqui, ó, pra ter essa aula aqui, para o nosso compromisso aqui. Então, já deixa reservado esse horário. Segunda a sexta, 5 horas da tarde. E eu vou mesclar algumas aulas. Então, vão ser aulas de falando, assim, igual a de hoje eu preparei.
Aí vai ter aula com demonstração, então eu vou demonstrar tudo pra vocês. Aí são aulas que são na mesa. E aí tem algumas aulas que sou eu ensinando pra vocês algumas coisas também. Então também é tudo filmado, tá? Então conteúdo é o que não falta. Pra quem ama mesa posta e pra quem quer aprender a cuidar da casa, quem quer aprender a deixar a sua casa do seu jeito, com seu estilo, tá no lugar certo, tá? Jantarzinho de quarta vai demorar mais ou menos aí umas 3 semanas pra voltar, né, amor? 3 semanas. Umas 3 semanas. Daqui a umas 3 semanas a gente volta com o jantarzinho, tá? O jantarzinho daqui a umas 3 semanas. Pra quem também não sabe, toda quarta-feira eu cozinho ao vivo. Então, daqui a umas 3 semanas eu volto, tá? Então é isso. Hoje eu preparei o seguinte. São receitas, gente, do jeito que eu gosto. São receitas, assim, fáceis. São receitas práticas, tá? Porque eu gosto de cozinhar, mas não gosto de ficar horas na cozinha. Então, sejam todos bem-vindos de novo aqui. Já estou em casa, mais cedo eu estava no escritório. Já estou em casa. E em casa eu tenho um filho, gente, de 6 anos, que tá que grita ali. Então, ó, agora eu vou só desativar um pouquinho os comentários. E aí, daqui a pouco, a gente volta. Ô filho, vem cá, rapidão. Eu acho que ele tá com vontade de dar um oi aqui. Você quer dar um oi pra galera? Vem cá, dá um oizinho pra todo mundo. Oi, tchau. Então agora fica quietinho lá, tá bom? Daqui a pouquinho a mamãe vai lá. Tá. Ele tava meio ansioso. Então é o seguinte, eu preparei como tema da aula de hoje a seguinte dúvida, a seguinte... Como é que eu posso dizer? Seguinte frase: etiqueta é pra todo mundo? Tem uma coisa que muitas mulheres me falam, me relatam, comentam comigo, que fala: Tê, eu não faço mesa posta porque meu marido fala que é bobagem. Meu marido fala que isso é frescura, que essa coisa de etiqueta, isso é bobagem. Isso é pra quem é fresco mesmo, isso é pra quem tá com tempo sobrando. E aqui em casa a gente não precisa disso. Só que, gente, etiqueta, quando a gente fala etiqueta, pode ser que hoje, pode ser que de um tempo pra cá, caiu, assim, mais no nosso uso, a etiqueta está só relacionada à mesa. Só a posição de talheres, a posição das taças, dos copos, dos pratos e seus usos. Só que a etiqueta não é só isso. Na verdade, é muito mais do que isso. Isso é uma parte da etiqueta. Pois eu mostro pra vocês. Eu tenho um livro de etiqueta que é só dessa espessura, assim, ó. E aí tem a etiqueta em todos os âmbitos da nossa vida. Por quê? Porque, pra mim, o que quer dizer etiqueta? Pra mim, etiqueta é um conjunto de normas pra gente conseguir viver bem em sociedade. Etiqueta nada mais é do que isso, gente. Um conjunto de normas pra gente conseguir viver bem na sociedade. Como se a gente, com a etiqueta, como se a gente falasse a mesma língua em qualquer lugar do mundo que a gente for. Então, se a gente for na Europa, se a gente for nos Estados Unidos, se a gente for em qualquer outro lugar, a gente, com a etiqueta universal, né, com boas maneiras, a gente consegue se comunicar, a gente consegue ser bem entendido, por mais que falemos línguas diferentes. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente está ali nos pratos, né, as facas do lado direito, o garfo do lado esquerdo, prato, as taças, aquilo ali é um tipo de linguagem, é uma forma de, qualquer lugar do mundo, a gente consegue se comunicar com a mesa. Eu sempre falo isso, né? Eu sempre falo que a mesa conversa com a gente. Então, se eu coloco o talher de peixe, quer dizer que eu vou servir alguma refeição que vai ter um fruto do mar e que eu vou precisar daquele talher. Se eu coloco talher de salada, quer me dizer que eu vou ter uma refeição, que eu vou ter uma entrada, que eu vou precisar daquilo. Então, se eu ponho uma taça de vinho tinto, quer dizer que a pessoa, né, que preparou, ou eu que preparei o vinho tinto para aquele momento, para aquela ocasião. Então, tudo comunica, tudo é uma forma de se comunicar.
Miguel tá querendo comunicar demais. O que foi, filho? É porque o bicho pegou um papel. Meu Deus. Não conta. Pera. Tira mais alguns. Ah, pode pegar tudo. Então, nada mais é do que uma forma da gente se comunicar. Tchauzinho. Então, se eu te perguntar assim, etiqueta é bobagem, a próxima vez que alguém te falar isso, que etiqueta é bobagem, etiqueta é uma coisa de gente fresca, não é uma forma de comunicar. E eu acredito que seja para todo mundo, sim. Pessoas que têm costumes mais refinados, pessoas que têm costumes mais simples, simplórios, isso não tem problema, porque a etiqueta como um todo, ela é importante para todo mundo. Então, é uma coisa simples, mas que eu tenho certeza que na rotina, no dia a dia, com o celular, principalmente o celular, tira muito a nossa atenção da vida real, né, do que tá acontecendo ao entorno da gente. Então, muitas vezes a gente passa, eu não vou falar por mim porque eu sempre presto muita atenção nisso, mas muitas pessoas passam por pessoas, por porteiro, por alguém que presta algum serviço e é incapaz de falar um bom dia, uma boa tarde, obrigado, com licença. Por quê? Ou por falta de hábito mesmo, ou porque tá ali, ó, no celular, passou, saiu do elevador, cruzou com alguém e é incapaz de dar esse bom dia, né? É incapaz de falar esse com licença. Então, é hábito mesmo e que se a gente não ficar atento a isso, se a gente não se vigiar, a gente começa a fazer isso sim, tá? Com certeza. A gente distrai com o celular. Quem não entra no elevador e tá ali à toa e começa a mexer no celular? Entra no Uber, entra em alguma coisa, vai em algum lugar e aí tá ali com o celular e acaba distraindo da vida real. Então a gente ficar atenta ao simples, né? Ao bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, muito obrigado. Isso é fundamental pra gente tá exercendo a nossa etiqueta aí ao longo do dia. Gente, pode parecer bobagem, mas é assim, cada vez mais eu reparo isso. E uma outra coisa também que tem muito poder, muito poder mesmo, e que faz toda a diferença é um sorriso. Então, às vezes, a gente até fala boa tarde, bom dia, não sei o quê, mas às vezes sem nem olhar a pessoa, sem nem trocar o olhar, sem dar um sorriso. E energia, né? Você tá mal, você tá ali sem prestar atenção na pessoa e a pessoa, você dá esse bom dia, a pessoa às vezes ou não responde ou sente essa energia ruim também, isso vai deixando o nosso dia pior. Então começa a fazer um exercício de sorrir para quem você encontra, sorrir para quem você vai cumprimentar, né? Etiqueta, além de ser esse conjunto de normas pra gente viver em sociedade, etiqueta pra mim é uma coisa ainda, assim, mais sensível. É a gente perceber o outro, é a gente perceber o que o outro, a importância do outro, né? A gente não tratar as pessoas de qualquer forma, não destratar até mesmo as pessoas. Então, quando a gente percebe o outro como indivíduo, a gente consegue respeitar. É aquela velha coisa, né? Minha mãe fala muito isso. Meu direito vai até onde o seu começa, que nada mais é do que isso, você perceber. Então, ó, eu vou passar por uma outra pessoa, não tem como eu não perceber essa pessoa. Então, eu vou dar um bom dia, vou dar uma boa tarde, né? Vou agradecer se ela tá prestando algum serviço pra mim. Então, e com um sorriso, sempre, que vai mudar seu dia, com certeza. Faz um teste aí de um mês, uma semana fazendo isso e depois me conta pra ver se eu não tenho razão, tá? E outra coisa também que é muito importante, vocês viram meu filho aqui, né? Pra quem não conhecia, ele é o Miguel, ele tem 6 anos. Pra quem tem filho pequeno, tem neto, tem sobrinho, convive mais com crianças, gente, pra criança, a melhor forma da gente educar é com o exemplo. Eu sou mãe, tenho que falar todos os dias, pelo menos 1000 vezes as mesmas coisas com ele. Só que não adianta eu falar e não dar exemplo. Então, por exemplo, eu falo, filho, terminou de lanchar, põe seu prato lá na pia. Terminou de almoçar, põe seu prato lá na pia. E eu não fazer isso. Então, por mais...
A gente ensina por exemplo mesmo. Então, a etiqueta, a gente agradecer as pessoas, pedir com licença, isso tudo vai por exemplo. Então, quando a gente se percebe que tem crianças se espelhando nas nossas ações, aí é um ponto ainda maior pra gente se tocar, né? E colocar em prática mesmo. Tô falando de etiqueta de uma forma geral. Principalmente para a próxima vez que alguém te falar que não faz mesa posta, não deixa você fazer mesa posta, não vê importância de fazer mesa posta por ser frescura, por ser bobagem, eu acho que nada que eu falei até agora aqui é bobagem, né? E é tratar bem todo mundo mesmo, para as crianças entenderem esses exemplos. E a nossa vida vai ficando mais tranquila e mais leve também. E o que mais a gente aplica etiqueta? No trabalho, né? Tem muitas coisas que a gente deve aplicar. Então, para homens principalmente, assim, né? Tem etiqueta empresarial, tem etiqueta como você se portar com funcionários, como se portar com o chefe, como se portar em diversas ocasiões, em diversas situações. Como se portar hoje em dia também tem etiqueta virtual, tá? Vejo muita gente, inclusive algumas professoras aí de etiqueta aqui da internet, que ensinam uma etiqueta, mas que no meio aqui online faz um monte de coisa que eu falo, gente, essa pessoa ensina etiqueta e tá plagiando outra pessoa, essa pessoa ensina etiqueta e tá fazendo isso. Então, é muito importante a gente prestar atenção em tudo. A etiqueta tá em todos os lugares, tá? E tem algumas coisas também que eu acho que são coisas fundamentais, situações fundamentais que a gente deve evitar. Quando eu falei da gente perceber o outro, pra mim também etiqueta é a gente... Fugiu, tava bem aqui na minha cabeça. Mas a gente, em todas as situações, a gente sair com elegância e respeito. Então, tudo que a gente faz, a forma de conversar com o outro, a forma como, no trabalho, você trabalhando, você atende alguma pessoa, sempre elegância e respeito são fundamentais, tá? Por que eu tô falando isso? Toda situação constrangedora, uma situação que pode se tornar constrangedora, se a gente souber sair dessa situação com elegância e respeito, tudo fica mais tranquilo. Então, vou dar alguns exemplos aqui de como a gente sempre pode sair por elegância dessas ocasiões. Você encontrou alguém na rua e você tá percebendo que a pessoa não tá lembrando ou de você, ou não tá lembrando do seu nome. Tem gente que é bem picuinha. Tem gente que vira e fala assim, você não tá lembrando de mim, não? Ah, não é possível, você esqueceu meu nome. E aí, a pessoa que esqueceu mesmo fica quadrada, fica sem saber o que faz, como que sai daquela situação. Então, toda vez que você pode deixar alguém numa situação parecida com essa, ou você tá passando por essa situação, a gente sempre tem que tentar sair disso de uma maneira elegante e discreta. Então, como que eu sairia dessa situação? Percebi que alguém esqueceu meu nome. Ou bom te ver, eu acabaria o papo ali, tá ótimo. Ou então eu falar, nossa, fulana, pra a pessoa tentar associar. Fulana me ligou e falou assim, ô Tê, você não sabe o que aconteceu. Aí, parará, e conta a história. Então, tenta ali falar seu nome, tenta ajudar a pessoa naquele momento. Não tem nada mais deselegante do que a gente fazer ali, sabe? Essa picuinha, deixar a pessoa nessa situação constrangedora. E eu sei que tem muita gente que faz isso e que, às vezes, por hábito mesmo, por costume, ou pra ver ali a pessoa mesmo se dando mal naquele momento. Então, dei só um exemplo aqui, mas posso dar mais vários exemplos. Tipo, você encontrou alguém e a pessoa fez alguma coisa assim, ou fez uma plástica, ou emagreceu muito, engordou muito,
ou você tá achando que a pessoa tá grávida, e nada disso a gente comenta. Se a gente encontrou com alguém e fala, como você tá bem? Igual de emagrecer. A pessoa emagreceu muito, mas porque tá com algum problema de saúde. Então talvez ela não tá se sentindo bem emagrecendo aquele tanto. Pode estar doente, pode estar com alguma coisa. Contrário também, às vezes a pessoa engordou por algum problema e você vira e fala, até em espelho, né, gente? A pessoa sabe que engordou. Grávida é uma coisa que a gente não pergunta, mas assim, a pessoa pode estar vendo que a pessoa tá parindo praticamente, mas a gente não pergunta se alguém tá grávida. Espera a pessoa te contar, tá? Porque você não sabe o momento da pessoa, você não sabe se ela tá bem. São muitos hormônios em gravidez. Então, a gravidez, a gente sempre espera a pessoa contar, a pessoa demonstrar isso. Cirurgia plástica, às vezes você olhou e falou assim, gente, o que a fulana fez no rosto? E aí, eu conheço um monte de gente que, assim, que dá aquela cutucada, sabe? Mas isso é muito deselegante. Você deixa a pessoa numa situação muito ruim. Então, todas essas situações, por mais que sua língua coce pra você perguntar, nossa, gente, o que aconteceu? Será que tá grave? Coçou, aguenta aí na ansiedade. Mas a gente não deve jamais, assim, ser deselegante com as pessoas. Direto, assim, já passei por algumas coisas, vi alguém passando por isso, eu falo, meu Deus, a pessoa perdeu, aquele famoso, né? Perdeu por falar, ia ganhar muito se tivesse ficado calado. Outra situação, a gente recebe alguém em casa, a gente serviu, preparou tudo, e aí você viu que a pessoa não comeu muito, mas você não gostou não? Vai comer só isso? Não sei o quê. A gente começa a deixar a pessoa numa situação tão constrangedora, numa situação tão sem ela saber o que ela vai fazer. Às vezes ela vai comer mais só pra te agradar, às vezes ela já tá satisfeita mesmo de uma entrada, de alguma coisa. Então, gente, pode ser também que a comida não agradou e a pessoa tá ali só pra não fazer aquela desfeita. São muitas possibilidades, né? Mas a gente nunca mesmo deve deixar alguém numa situação constrangedora. E quando a gente é o convidado também, né? Tem muitas coisas que isso aí daria só uma aula de quando é convidado, coisas que a gente não deve fazer, assim, nunca, jamais, em hipótese nenhuma. Até mesmo porque quando a gente é convidado, a pessoa que tá preparando a recepção, tá preparando com carinho, com amor, tá preparando ali um momento agradável para todo mundo. E aí, você faz uma desfeita, fala que você faria um prato melhor do que aquele que ela fez, fala que tá cru, fala que tá isso, fala que tá aquilo. Então, assim, dá uma aula. Posso até ser um dos temas aí, o que a gente não deve fazer e falar como convidado e como convidado e como anfitrião. Por que eu tô falando tudo isso? Porque, vocês concordam comigo? Depois eu vou abrir os comentários pra gente conversar sobre isso. Que tudo isso que eu falei, todas essas formas, se a gente tem, vou repetir de novo porque pra mim é o fundamental. Se a gente tem elegância e respeito pra gente sair de todas as situações, vocês concordam comigo que todo esse carinho, todo esse cuidado, toda essa percepção do outro é muito maior, engloba muito mais coisas do que somente posição de talheres e de taças? É claro que é importante, eu não tô tirando a importância da mesa posta, jamais, porque pra mim é importantíssimo. A mesa é um lugar, assim, maravilhoso, um lugar que a gente cria relações muito fortes. Mas é um conjunto de tudo. É um conjunto de ações, de cuidados. Então, quando tudo isso é pra falar, quando alguém falar que etiqueta é bobagem, etiqueta é frescura, é isso e aquilo, etiqueta é pra todo mundo, não tem nada de bobagem, tá? Agora, eu falei muito o que não fazer, né? Vou pincelar aqui um pouquinho o que a gente deve sempre fazer. Uma coisa, não tem coisa mais desagradável você estar com alguém
seja um marido, seja um amigo, encontra com outra pessoa e aí ficam ali conversando, você não conhece aquela pessoa, ninguém te apresenta, você não sabe nem o que eles estão falando, nem quem que é aquela pessoa, se você poderia, né, ter algum interesse, se você poderia conversar ali com aquela pessoa, conhecer, né, é tão bom conhecer pessoas, isso é muito, muito ruim. Então, uma coisa que é muito importante, e eu volto lá naquela coisa da percepção do outro, é a questão de apresentar, fazer apresentações. Então, se você tá com alguém, chega alguém, né, chega a terceira pessoa, faça apresentação, olha, essa aqui é fulana, é meu marido, é minha esposa, é minha amiga, fulana, essa aqui é fulana, conheço ela de não sei aonde, minha amiga há tantos anos, conheci numa viagem. Tenta achar algum ponto importante, algum ponto semelhante, que as pessoas podem ter um diálogo também. É muito ruim ficar de fora, as pessoas não te perceberem. Isso é muito ruim. Isso vale para quando a gente convida as pessoas para nossa casa também. Então, por exemplo, convida casais que não são amigos, né? Vocês são amigos. Então, por exemplo, a mesma coisa de eu convidar um casal de amigo meu e o Daniel convida um casal de amigo dele. E aí fica aquelas pessoas. Se a gente, nós, né, como anfitriões, a gente não tenta criar uma conexão entre essas pessoas, as pessoas realmente não vão se conectar. Então, se a gente não tenta criar assuntos que caibam todo mundo, porque a gente conhece, né? As pessoas não se conhecem, mas nós aqui que estamos no meio, a gente conhece. Nós, melhores do que ninguém, nós somos capazes de conectar as pessoas e criar e encontrar pontos importantes, pontos semelhantes, pontos que a gente consegue criar ali diálogos entre as pessoas. Isso é muito, muito bacana, porque a gente vai criando uma rede maior de amizades, né? A gente vai criando, apresentando pessoas, principalmente pessoas que a gente gosta, né? E a gente pode ir convivendo com pessoas ali que não são da mesma turma, tá? E outra coisa também que eu acho muito legal é demonstrar interesse nas pessoas. O que é isso? Às vezes, a gente tá tão bitolado no nosso, tão presa na nossa vida, que a gente encontra alguém, por exemplo, ou liga pra alguém, e a gente conta só do nosso, só da gente, só do que a gente tá passando, o que a gente tá sentindo. E às vezes a gente é incapaz de perguntar o que o outro tá passando. Isso é uma coisa muito... Até outro dia... Isso é uma coisa que eu tomo muito cuidado sempre. Eu vou até dar um exemplo aqui. Uma aluna minha, eu vi que ela perdeu o pai. E eu fui mandar uma mensagem, né? Que ela postou. Eu fui mandar uma mensagem de pêsames e tal. E aí eu comecei a escrever e falar... também perdi meu pai há pouco tempo e tal. Depois eu pensei, gente... esse momento não é o meu momento, né? É o momento dela, de eu demonstrar o meu apoio e fazer, né, meus sentimentos a ela. Eu, assim, não que uma coisa seja melhor que a outra, mas é o momento dela, eu não tenho que falar o que eu tô sentindo, eu só queria dar os sentimentos a ela. Então isso é uma coisa que a gente faz muito, muito, muito sem perceber, tá? E prestar bastante atenção nisso. Sempre a gente demonstrar o interesse no outro, demonstrar o que o outro quer. Às vezes a gente fica tão preso à nossa vida, tão preso ao que tá acontecendo só com a gente esquece um pouco o que tá acontecendo com o outro, tá? E, bom, fui falando, falei bastante dessa etiqueta no geral, dessa etiqueta mais ampla, né? Assim, então a gente pode ir aprofundando em várias formas. Então, por exemplo, se a gente trouxer a etiqueta para a etiqueta de dentro da nossa casa, então a gente vai receber alguém. Sei que ainda não estamos recebendo tantas pessoas, mas aí a gente vai dependendo, algumas pessoas já estão abrindo um pouquinho, né? Às vezes um casal, outro casal, pessoas que a gente sabe que estão tomando cuidado, pessoas que a gente sabe que
que estão aqui mesmo, assim, na nossa. Eu, por exemplo, no Natal, vieram minha família, né, os mais próximos, e só, não encontrei amigo, não encontrei ninguém, não encontrei nada. Ano novo também, só de dentro de casa, só os mais próximos mesmo. Então, um ou outro a gente já vai convidando. E aí, tem uma coisa que eu sempre falo, que eu espero que muita gente já tenha entendido e quem não entendeu ainda, é o seguinte: nós, como anfitriãs, a gente sempre deve, de novo, perceber o outro. A gente sempre deve se adaptar ao convidado e não o convidado se adaptar ao nosso. Vou falar agora sobre isso, Isa. E o que é? O que é isso? Eu vou receber uma pessoa super simples. Gente, quando eu falo simples e quando eu falo mais sofisticado, não tem nada a ver com dinheiro, porque eu conheço pessoas que têm muitas posses, mas que têm hábitos simples. Essa simplicidade mais a ver com a essência da pessoa e com os hábitos do que com posses, tá? Então, por exemplo, você sabe que é uma pessoa mais simples, de hábitos mais simples e... não, quero impressionar essa pessoa. Vou fazer um risoto, vou fazer uma entrada vou servir um vinho, vou fazer... Vocês concordam comigo que eu já sei que essa pessoa tem esses hábitos? Que é uma pessoa que, de fato, mais simples. Ela vai olhar, por mais que ela conheça tudo, ela não vai ficar confortável. Vocês não concordam que seria muito melhor eu fazer, sei lá, um lanche da tarde? Um lanche bem bonito, um lanche bem gostoso, com um monte de coisa gostosa, uma mesa maravilhosa. Essa pessoa não vai se sentir muito mais confortável ali do que eu fazendo um risoto, fazendo um vinho, isso, aquilo outro. Às vezes eu vou gastar muito mais com esse jantar todo sofisticado do que com um lanche bem bacana para poder impressionar. E eu vou deixar aquela pessoa desconfortável, eu sei disso. Porque essa pessoa não está acostumada com isso. Então, eu lembro, eu já contei várias vezes aqui, tinha uma casa de uma pessoa que eu frequentava e que toda vez que o Daniel falava, vamos na casa dele, eu falava, meu Deus, eu não tenho roupa pra ir. Era tudo tão chique, tão sofisticado. Era assim, recém-casada, antes de casar. Eu ficava tão, assim, que não era bom ir lá. Por quê? Eu ficava desconfortável, não era um lugar que a pessoa parecia que fazia um trem de outro mundo, assim. Podia ser uma coisa muito mais simples, todo mundo jovem, todo mundo estudante, recém-formado, não precisava daquilo tudo. E o contrário também. Às vezes você sabe que a pessoa ali que gosta, né, de um happy hour, gosta de alguma coisa, por exemplo, sei lá, um tio, alguém, você sabe que gosta de um vinhozinho, gosta de um risoto, gostaria, seria interessante essa recepção, e aí você vai e faz um lanche da tarde. Não faz esse sentido. Então é muito legal. É lógico que a pessoa vai gostar do lanche também, né? Mas seria mais agradável se fosse o outro. Então, quando a gente vai receber alguém, muito legal a gente ter essa percepção e a gente entender do outro. Então, é sempre a convidada que se adequa aos seus convidados. É claro que essa adequação é de acordo com você, com a sua personalidade, com o que você acredita, mas aí você vai se adequar àquele momento, tá? A Isa falou, quando os convidados não estão habituados às regras de etiqueta. Tem algumas formas. Você faz uma questão, por exemplo, de servir algo diferente, que vai precisar de talheres diferentes e tal. O que a gente pode fazer? O que normalmente a gente faz como anfitriã? A gente vai fazer sempre movimentos bem devagar, bem leves, movimentos para ensinar mesmo. Então, por exemplo, você sentou à mesa. Você viu que a pessoa sentou e tem um guardanapo e eu porto o guardanapo. Você viu que a pessoa não sabe o que faz, não sabe se usa. Vejo muita gente falando isso, que os convidados não usam os guardanapos, tá? Então, de tecido, às vezes não tem hábito e tal. Aqui em casa também, gente. Quando eu recebia mais gente, né, antes da quarentena, era sempre assim, tinha uns que usavam, outros que não. Mas o que a gente faz? O que a gente, como anfitriã, deve fazer? A gente vai fazer movimentos leves. Então, ó, vou tirar o porta-guardanapo,
vou colocar no lugar, e tudo bem devagar, vou abrir, e aí você pode ir conversando, pô, fulano, e não é isso, e você vai fazendo bem devagar para a pessoa ver o que você tá fazendo e repetir. Eu lembro que meu pai contou um caso uma vez que ele foi num jantar de negócio, alguma coisa assim, e tinha uma sobremesa. E a sobremesa, ai, não lembro exatamente o que era, mas era assim, era uma sobremesa, eu acho que era tipo um pêssego e tinha uma colher só. E aí, meu pai sempre foi muito elegante e sempre muito discreto. Ficou ali aguardando para ver como que o anfitrião ia comer, porque a partir do movimento daquele anfitrião, ele ia repetir, ia saber como que era. E diz ele que o anfitrião ficou olhando o povo e ficava olhando, se divertindo em todo mundo, porque imagina um pêssego inteiro, quando você pega a colher, ele dança, né? Fica dançando ali dentro da vasilha. E aí ele foi e falou que o cara ficou olhando e olhava e olhava. Ele se divertiu. Quando ele cansou de se divertir, ele foi e fez lá o que tinha que fazer. Não lembro direito. Não vou lembrar direito agora o que era, mas que ele... Aí que ele foi, né? Já era mais manjado, né, meu pai? Então ele não passou a situação, ficou esperando. Então a gente, como anfitriã, se você vai servir, por exemplo, uma lagosta, um caranguejo, né? Se você servir algo assim mais exótico, mais diferente, que precisa de ter uma habilidade maior para comer aquilo, então se você tá percebendo que alguém não tá entendendo, você pode olhar a pessoa, não precisa de chamar, ô fulano, é assim que faz, não precisa de fazer isso, né? Mas você fica ali de olho, se a pessoa tá com dificuldade, faz devagarzinho para ela entender, que vai dar tudo certo, tá bom? E se a família, né, e eu tô falando de convidados, mas se a família, de dentro de casa mesmo, se você tá apaixonada agora por mesa posta e quer que a sua família também entre nessa onda com você, o que eu vou te falar você já começar impondo, a partir de agora, os jantares aqui vão ser só com guardanapo de tecido, porta-guardanapo, paraná. Tem algumas famílias que vão topar e vão fundo, né? Mas tem algumas outras que, alguns maridos, alguns filhos mais geniosos aí que pode falar assim, não, bobagem isso, que bobagem, vou continuar comendo no meu sofá, que é melhor e tal. Então, tudo é uma questão de tempo, tudo é uma questão de ajustes que a gente vai fazendo, né? Então, o que é um ajuste? Que eu sempre falo, assim, começa com um guardanapo de papel bonito, começa transformando a mesa num lugar prazeroso. E como que a gente transforma a mesa num lugar prazeroso? Não adianta você só achar que você vai colocar a comida ali e vai criar um momento. Não é só isso. A gente tem que saber puxar assunto, a gente tem que perguntar, né? Porque eu sei que às vezes, principalmente quando os filhos estão maiores, a gente vai indo, vai deixando um pouco, a gente trabalhou muito a vida toda e afastou um pouco, e cada um tá ali no seu, um quer assistir televisão, o outro quer ver alguma coisa na internet. Então, em vez de criar um momento ali, porque todo mundo só come, levanta e sai. Então a gente, como mulher, como mãe, como matriarca, né? Uma pessoa ali de referência da família, a gente deve saber criar esse momento. Então, você vai criar de forma... Primeiro escolher comidas que agradem todo mundo, né? Você pode até envolver as pessoas no preparo. Então, fulano, pica isso pra mim, o fulano é isso, faz aquilo. Nossa, o que a gente pode fazer hoje? É tudo no preparo, diálogo. Muito, muito, muito diálogo mesmo. Então, tenha muito diálogo. E quando for pra mesa, evite assuntos polêmicos, assuntos que vão desagradar. Tenta criar sempre diálogos, não só perguntar, porque você pergunta, a pessoa responde, acabou. Então, sempre criar diálogos. Pode parecer bobagem isso, mas eu lembro que tem uma seguidora minha aqui que uma vez me falou, eu não sei mais o que eu faço. Casei de novo, meu marido tem filhos adolescentes,
preparo mesas lindas, maravilhosas para eles, mas eles não se sentam à mesa. Eles não vão para a mesa. Eles servem, vão pro sofá, e eu não sei, porque tá gerando problema entre eu e meu marido. Eu não sei mais o que eu faço, porque eu não tô agradando. Então eu preparo tudo e fico triste, porque eles não estão aproveitando. Então, o que foi meu conselho para ela? Falei, olha, pode ser que toda essa decoração, isso seja um ponto que tá afastando eles. Talvez eles acham que aquilo ali não é para eles, que tá demais, que eles não fazem parte daquele momento. Então, por mais que para você é um gesto de amor, um gesto de carinho, você tá dedicando seu tempo, né? Você tá tentando criar um momento legal, você tem que se adequar ao outro também. Talvez essa não é a realidade dele, talvez eles não se sintam confortáveis nesse ambiente. Então dá pra você fazer um almoço legal, fazer algo bacana, mas que eles vão se sentir acolhidos também, tá? Então esse é um ponto. De novo, a comida. Escolha comidas que eles gostem. Já recebi uma mensagem também de uma pessoa que falava que o filho pequeno era uma confusão, porque aí era comida e o pai obrigava a criança a comer, e aí era confusão demais. Então, por quê? Não preparava comida que as crianças gostam. É claro que eu não tô falando pra fazer arroz, feijão, batata frita e bife todo dia, né? Mas nesses momentos especiais, no final de semana, num momento ali que se reservou pra família, eu acho que dá pra gente abrir umas brechinhas aí, deixa as crianças à vontade também, que desde cedo elas vão aprendendo o significado da mesa, a importância da mesa na família. Como que é legal a família se sentar à mesa e bater um papo, tá? E para finalizar aquele assunto dos adolescentes, falei que a gente deve tentar também criar assuntos, criar diálogos. Não adianta achar que os adolescentes vão se comportar igual a gente que é adulto. Nós que somos os adultos da relação, a gente é que tem que saber lidar, né? A gente já foi adolescente, eles ainda não foram adultos, mas a gente já foi adolescente, a gente lembra como que é, a gente sabe como que é, o que passa na cabeça, quais são os problemas, as dificuldades, os medos, as angústias. Então tudo isso na mesa, ou a gente vai dar um conforto, a gente vai trazer a conversa para trazer um conforto para isso, ou se for assuntos que incomodem mesmo, são assuntos que a gente deve evitar. Então, por exemplo, sei lá, adolescente, último ano da escola, o que você vai fazer de vestibular? Gente, ele tá cansado disso, porque é a conversa o tempo inteiro, é maçante, é isso, é aquilo outro. Então, assim, tem alguns assuntos que é melhor a gente tentar puxar outras coisas, que a gente vai conseguir um diálogo e não só uma conversa, tá? Então, por exemplo, namoradinho. Gente, adolescente odeia esses assuntos, né? Já tá namorando, principalmente na frente de adulto, na frente de um monte de gente. Já tá namorando? A gente vai acabar constrangendo. A gente não quer, né? Depois, não sei porque meu sobrinho, meu neto não vem mais pra cá. Então, assim, é a gente escolher bem os assuntos e a gente se adequar mesmo às pessoas. Mesmo que essas pessoas sejam adolescentes, sejam crianças, todo mundo tem sua importância na nossa vida, né? Assuntos inconvenientes, isso mesmo, Marli. Política também, gente, nossa, política é um horror, né? Então, por exemplo, política é um assunto que eu nunca vou falar aqui com vocês, porque eu acredito que cada um tem a sua posição. Você me falar não vai mudar a minha, eu te falar não vai mudar a sua. Então, deixa eu ver aqui, ó. Às vezes eles nunca se sentaram à mesa e isso é novidade. Tem que ter também conexão de criação. É isso mesmo, Laura. É isso aí, Flávia. Certos assuntos não devem ser convidados à mesa. Com certeza. Com certeza, Flávia. Religião, política. Isso não é assunto de mesa, gente. Assunto de mesa é assunto gostoso, assunto leve, né? Então, sei lá, cobrando. Quando vocês vão ter filho? Como tá o casamento? É isso mesmo.
A Isa falou, descobri um artigo de jornal de 2003 que dá a sugestão de se colocar um guardanapo de papel dentro de outro de tecido. O que você acha disso? Isa, tudo que vai gerar alguma dúvida para alguém que tá ali na mesa, eu prefiro não fazer. Esse assunto aí é um assunto assim, tem pessoas que defendem, tem pessoas que não. Pra mim, e todas as referências que eu tenho de etiqueta falam que isso não existe, tá? De colocar, você pegar um guardanapo de tecido e colocar um guardanapo de papel. Porque, na verdade, é um ou outro. Ou você faz a refeição com um guardanapo de papel, ou você faz a refeição com um guardanapo de tecido. Essa coisa de misturar os dois, pra mim, não funciona. Mas essa é a minha opinião, tá? Tem algumas pessoas que falam isso mesmo. Já vi. A partir de quantas pessoas se serve o self-service? Aí, nesse self-service, eu gosto de chamar de serviço à francesa, ou serviço americano, serviço franco-americano, ou serviço americano. A partir se você for receber um número maior do que o número que cabe na sua mesa, tá? Se eu sou vegetariana e vou receber um casal que não é, devo servir alguma carne ou não? Pois é, isso aí é uma coisa que é de bom senso, assim, tá? Vou te dar um outro exemplo. Outro dia eu recebi uma pessoa que era vegetariana. Eu sabia que ela era, tá? Então eu já preparei algumas coisas, mas ela, precavida, trouxe também algumas coisas. E acabava que nem precisou, porque o que eu tinha preparado dava tranquilo. Mas você é vegetariano, provavelmente você tem seus princípios, ou você não come por questões assim de realmente não matar animais, né? Então é uma questão, tá? Eu não vejo problema você não preparar. Que prepare uma comida bem gostosa, preparem coisas bem gostosas. E se você, dependendo aí do grau de intimidade, né? Se for aqueles casais que cada um leva alguma coisa, se você deixar a pessoa à vontade para ela levar alguma coisa, também pra mim tá tranquilo. Mas se eu fosse vegetariano e fosse receber alguém que não fosse, eu não prepararia, né? Minha casa, minhas regras. Tá? Acho que ninguém pode ficar um dia sem comer uma carne. Mas aí faz coisa bem gostosa, tá bom? Vi ontem que quando a convidada está de batom, ela tem que tirar para não sujar o guardanapo. Como faço para falar com ela sem ser mal educado? Então, Jane, eu acho que isso é um tipo de coisa que não dá pra gente falar sem ser deselegante, tá? Você, fulana, vai lá no banheiro e tira o batom antes de você sentar na mesa, por favor. Eu acho que isso é uma coisa que não dá pra falar. Por mais elegante, por mais delicada que a gente seja, você vai acabar gerando um certo constrangimento na pessoa. Então, a minha sugestão gente, guardanapo de tecido não é uma coisa que a gente vai ter pro resto da vida, não. Usem bastante. Se você tem medo, assim, de ficar manchando muito, tenha só guardanapo branco, onde você pode depois usar um alvejante e tirar todas as manchas, tá? Tem um pouquinho maior quantidade maior de guardanapos. E manchou, parte pro outro, parte pra outra, tá bom? Na minha visão, é essa. Deixa eu ver aqui. Poliana falou, e o contrário, eu posso levar o meu filé e jantar na casa de um casal de amigos vegetarianos? Poliana, igual eu falei nesse caso, se for aquela coisa assim, for uma intimidade, cada um leva o seu, porque tem convidados, né, pessoas que eu falo aqui pra casa, você, não, pode trazer aqui se for beber, traz uma entrada, traz uma sobremesa.
aí sim, aí você leva o que você for comer. Mas se for uma pessoa que você não tem muita intimidade e você vai falar, já que você é vegetariana, eu vou levar uma carne porque eu não quero passar fome. Aí eu não acho legal não, tá? Eu acho que, igual eu falei, um dia a gente consegue aí aguentar sem comer alguma coisa. Tudo vai depender do grau de intimidade. Ó, a Rô falou: adoro mesa posta, mas já percebi que para eu ter uma mesa que agrade a minha família é no estilo americano. Fica bonito e deixe todos à vontade. Faça uma decoração linda e todos adoram. É isso, gente. A gente entender a nossa realidade, entender como que funciona a nossa casa, como que funciona a nossa família. E de todas as formas, dá pra gente caprichar. Todas as formas dá pra gente fazer arranjo com flores, dá pra gente deixar a mesa bem bonita e bem legal e se criar momentos bacanas. Mas é importante a gente entender como que funciona a nossa casa, os nossos hábitos, tá? A Luísa falou: eu não como carne, mas recebo meus amigos com o que eles gostam. Pode ser também. Porque, gente, uma coisa é não comer carne, mas não ligar de preparar e tal. Outra coisa, tem algumas pessoas que têm mais princípios, de mais coisas, que é mais difícil. Tem algumas pessoas que, pra elas, seriam, assim, sofrido preparar carne. Então, é isso aí, ó. A Rô falou: eu acho que não deve falar pra tirar o batom, muito chato. É isso mesmo, gente. Por mais delicado, por mais elegante que a gente tente falar, não dá pra gente falar: ô, amiga, passa ali no banheiro pra tirar o batom, sabe? Eu acho que não dá. Ó, um luxo de mesa falou: tem uma amiga que usa um batom vermelho e ela sempre borra meus guardanapos. A Mônica falou: outra coisa que acho fundamental é sempre perguntar o nome da pessoa que está nos prestando algum serviço. Por exemplo, caixa do supermercado. O nome é a palavra mais doce que alguém pode ouvir. Verdade, Mônica. Isso mesmo. Então, gente, ó. Todo mundo falando aqui, ó, pra usar Vênus pra tirar batom. Tá? E é isso. E se você acha que não quero ter trabalho, quero ficar lavando, quero ficar esfregando, tem muito modelo de guardanapo de papel legal, né? Se for para ocasiões assim mais informais, tem muito modelo bacana de guardanapo de papel que dá pra gente usar, tá? Meninas, muito bom estar de volta aqui com vocês. Muito, muito bom mesmo. Essa primeira aula ao vivo do ano. Durante essa semana toda, a gente vai ter aula de segunda a sexta, 5 horas da tarde. Já reservem esse horário aí pra mim. Chama todo mundo pra assistir, que todos os dias a gente vai estar aqui. Eu vou estar aqui, né, dando dicas, ensinando muitas coisas pra vocês que tenho certeza que vocês vão amar, tá? Essa é só o começo da nossa jornada desse ano. Ó, um beijo pra vocês e amanhã, 5 horas, espero todo mundo aqui comigo, tá bom? Obrigada pela companhia e até amanhã. Um beijo, gente!